A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Paul Show. A importância dos sinais e maravilhas nos dias atuais. Algumas pessoas ensinam que a cura divina não é importante. Outras dizem que ela de algum modo não é necessária. Todavia, é certo que os apóstolos não ensinaram isso. Pedro ensinou que tanto a salvação como a cura divina são muito importantes. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Para Pedro, pregar o evangelho significava salvar almas e curar os doentes. Ele disse: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também, das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Outro exemplo é o apóstolo João. Ele era o apóstolo amado, que se reclinara no seio de Cristo durante a última ceia. É provável que João conhecesse o coração de Jesus melhor do que qualquer outro discípulo. João não disse que a cura divina não era necessária e que não era importante. Na verdade, foram João e Pedro que se uniram e curaram um coxo que mendigava para a porta do templo, chamada Formosa. Disse João em sua terceira epístola: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Estas palavras não eram simples saudação, mero desejo otimista da parte de João. Ele orou fervorosamente pela saúde daquele crente para que ele ficasse livre de doenças. Que diremos a respeito dos demais apóstolos e que ensinavam? Como se sentiam? Aqui está a oração de um deles. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Atos capítulo 4 e o versículo 29 ao 30. Deus respondeu a tão ardente desejo e oração. Em Atos capítulo 4, versículos 31, nós lemos: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diz a Bíblia que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e que a graça abundante descera sobre o povo. Atos capítulo 4 e o versículo 33. Vemos com toda clareza nestas passagens que os apóstolos não faziam separação entre a palavra de testemunho e a cura divina e sinais miraculosos. Oravam fervorosamente a fim de receber uma bênção dobrada de Deus e também ensinavam outras pessoas a fazerem o mesmo, como está escrito em Tiago capítulo 5, versículos 14 ao 16 e 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 2. O apóstolo Paulo não aprendeu de Jesus enquanto o Senhor esteve na terra.
Paulo experimentou um encontro maravilhoso com o Senhor que subira aos céus. Isto está em Atos capítulo 9 e os versículos 1 ao 9. O resultado desse encontro extraordinário foi que Paulo creu em Jesus, recebeu uma vocação e, subsequentemente, realizou grandiosa obra para o Senhor. Em Romanos capítulo 15, versículos 16 ao 18, assim diz Paulo: de sorte que tenho motivo para gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas que pertencem a Deus. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra ou por obras. Algumas pessoas acham que é vergonhoso falar do Evangelho de Jesus como estando acompanhado de sinais e de maravilhas, e do poder do Espírito Santo. Condenam os crentes que falam destas coisas, mas Paulo afirma que ele se gloriava nestas coisas, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo, Romanos capítulo 15 e o versículo 19. Seu ministério viu-se acompanhado de sinais e maravilhas e do poder do Espírito Santo em que o apóstolo tanto se gloriava. Como podemos explicar e desculpar nossa negligência desta graça que fez com que os gentios incrédulos se reunissem em números crescentes ao redor da igreja? Se nosso conhecimento humano avançado, se nossa filosofia e nossa educação de fato são eficazes na pregação do Evangelho do que aquelas coisas em que Paulo se gloriava, por que é que não pregamos nosso Evangelho com mais vigor ao redor do mundo? Há mais gentios hoje do que nos tempos de Paulo. De que maneira podemos conduzir estes gentios para a obediência? Somos, porventura, mais sábios do que Deus? Na verdade, devemos pregar as palavras de Jesus e os sinais e maravilhas que acompanhavam sua palavra até o fim dos tempos, como está escrito em Marcos capítulo 16 e o versículo 20. Paulo havia dito aos hebreus: também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Hebreus capítulo 2 e o versículo 4. Será que nós vamos desprezar essa ademoestação e tentaremos pregar o Evangelho de Jesus meramente mediante a palavra de sabedoria do homem? Precisamos responder a esta solene pergunta. Dizer que não precisamos de sinais e de maravilhas, nem do poder do Espírito Santo em nossos dias, nada mais é do que uma tentativa de esconder nossa fragilidade e falta de poder. Os sinais, maravilhas e o poder do Espírito Santo são testemunhos essenciais do Evangelho, pelo que precisamos usar os dons que nos foram concedidos por Cristo para a glória de Deus. Naturalmente que o abuso, o mau uso destes dons é errado. Infelizmente, algumas pessoas usam mal esses dons e deles abusam. Mas sempre que as boas obras de Deus são realizadas, o diabo entra em cena. Isto é infalível e tenta destruir a obra de Deus. Com frequência, o diabo vem disfarçado como anjo de luz. Acima de tudo, atenção, quanto maior e mais importante a obra de Deus, mais severa se torna a interferência do diabo. Há um velho provérbio coreano que diz: não vamos deixar de colher rosas por medo dos espinhos. Em outras palavras, quando enfrentamos interferências ou perturbações, não vamos recuar. Ao contrário, faremos todos os esforços no sentido de lutar fervorosamente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, como está escrito em Judas, versículo 3. Devemos identificar o diabo, estabelecer a verdade da situação sobre o fundamento da palavra de Deus e promover a causa do Evangelho. O homem é dotado de uma natureza que deseja ardentemente experimentar milagres. Por quê? Porque ele veio de Deus. Devemos exibir a poderosa mão do sumo pastor de nossas almas
a todas as pessoas. De outra forma, o diabo leva vantagem sobre nossa natureza frágil e nos conduz para a destruição. Os sinais, maravilhas e a graça da cura divina são muito importantes e, para a semelhança dos apóstolos, devemos orar com todo fervor para praticá-los e ganhar muitas e muitas almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.